Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Conexão Economia Sem Enrolação. Vídeo importantíssimo, aquele famoso vídeo trem fantasma. Você clica, entra aqui já sabendo que vai se assustar. E mesmo assim você entra, então o vídeo de hoje é meio trem fantasma. Infelizmente falaremos sobre a tal da moeda sul-americana. O Haddad falou que não ia sair, não era nada disso, mandou o repórter estudar, não sei se vocês lembram disso muito bem, mas agora é oficial, o Lula já disse e quem manda é o presidente, então falaremos hoje sobre esse planejamento, os riscos, os benefícios, quem vai pagar, como vai funcionar. É o vídeo mais completo que você encontrará sobre esse tema, mas antes de eu começar a falar sobre tudo isso, eu tenho aqui dois pedidos. Primeiro, se inscreva no canal, porque o YouTube desinscreveu muita gente na virada do ano. E segundo, me diga nos comentários a seguinte questão: você acredita realmente que nós teremos uma moeda sul-americana? Sim ou não? Me diga nos comentários. Se quiser também, você já pode dar o nome da moeda. Peso morto. Bom, vocês não vou dar nenhum nome aí. Me diga nos comentários se você acredita sim ou não. E se quiser, deixa o nome sem enrolação. Então, tema de hoje, moeda comum sul-americana. Essa história toda já é oficial, o Lula se encontrou com o Fernandes, os dois defenderam isso, então agora já tem uma equipe que vai começar e tudo mais. Então, pronto, é oficial. Por isso que eu tô gravando aqui. Eu não ia ficar perdendo tempo com uma coisa que, um falou, outro falou. Não! Agora é oficial. Vão criar uma moeda. Mas não é bem uma moeda. Estão falando em unidade de troca, unidade de comércio, vários termos técnicos, cada um quer dizer uma coisa. O importante é o seguinte: isso já existe em algum local do mundo? Bom, mais ou menos, tem o tal do euro. Então, para fazer esse vídeo, eu fui estudar o euro. Como é que foi criado? Porque, bem ou mal, com todos os problemas que tem, funciona. Funciona. Quem já viajou aqui sabe, os países reclamam um pouco, mas está funcionando. Então, caso nós quiséssemos criar o euro sul-americano, quais seriam os passos? Porque se tem um negócio que está dando meio mais ou menos certo, vamos seguir isso aqui, pelo menos. Então, vamos falar sobre o euro aqui. A criação do euro não foi algo novo e repentino. Era um desejo da União Europeia desde o final da década de 60. Então, vocês estão vendo, uma coisa antiga. Não foi de uma hora para outra. Lembrando que a Europa, nesse momento, 60, 70, ainda tinha na memória duas grandes guerras que devastaram os países. Então, ter uma área comum, comércio comum, moeda comum, tudo isso unifica visando não ter uma terceira guerra mundial. Então, para a União Europeia, para aqueles países ali, e para o mundo inteiro, foi um negócio interessante. A princípio, calma, eu precisaria de um vídeo de 2 horas para dar minha opinião, porque eu já conversei com muitos espanhóis, portugueses que não gostaram do euro. Mas, vamos lá, então euro, estamos falando de algo do final da década de 60. Começou a ideia com o Sistema Monetário Europeu em 79, uma coordenação das políticas monetárias dos países, então eles foram fazendo isso. Depois uma transição em 3 etapas, primeira fase em 90, segunda em 94, terceira fase tendo início em 99. O euro em si foi lançado em 99, nos primeiros 3 anos era uma moeda invisível, utilizada para efeitos contabilísticos, pagamentos eletrônicos, só entrou em circulação realmente em 2002. Olha que loucura. Eu estou falando para vocês que começou em 60, em 2002 você pegou a notinha de euro. Eu já usei euro, já viajei várias vezes utilizando o euro. Então, o primeiro ponto de destaque aqui que a gente percebe é que foi algo muito planejado. Muitas etapas. Participação, eu poderia dizer, até de gerações diferentes. O cara que começou não foi o cara que terminou. Concordam?
A pessoa que participou das primeiras reuniões em 60 e pouco não foi a pessoa que pegou a primeira nota em 2002. É impossível. Até dá, se o cara for velhinho, né? Ninguém é. Mas vocês estão entendendo? Todo um planejamento. E para fazer parte dessa brincadeira, para você ter o euro, participar de tudo ali, existem critérios de convergência econômica. Quais são esses critérios? Estabilidade dos preços, finanças públicas sólidas e sustentáveis, estabilidade das taxas de câmbio e taxas de juros a longo prazo. Vocês veem alguma dessas características na Argentina, na Venezuela? Quer dizer, a gente vai conseguir convergir para que todo mundo tenha isso em comum? Será que a gente vai conseguir? Ou será que a gente vai fazer um negócio meio atabalhoado? Então, pensar numa moeda nos moldes do euro talvez não seja algo péssimo, mas precisa de planejamento, desenvolvimento, implementação, pré-requisitos necessários dos países, porque mesmo com tudo que foi feito na Europa, tivemos a crise na Grécia. Foi uma crise muito forte em 2010, a Grécia tinha um déficit no orçamento de 13,6%, estava afundando o país muito acima do permitido pelas regras da zona do euro, e o que aconteceu é que isso levou outros países também, arrastou, os países tiveram que se enquadrar, Portugal, Itália, Espanha, Irlanda, todo mundo com déficit grande. A Alemanha bateu na mesa, ajudou, o FMI ajudou, a Grécia demorou muito tempo para se recuperar, o euro teve uma crise naquela época, agora recentemente caiu um pouco também. Então eu falei muito rapidamente, porque o ponto principal é muito planejamento para colocar no ar, para ter a notinha, para que os países troquem, muito planejamento, muita força de implementação durante o processo, muitas etapas, fases, os países precisam adequar as suas economias, e mesmo assim, uma crise muito forte na Grécia e em outros países, tá? Porque aí tem que ver para quem que a moeda vai ficar forte, para quem não tem, qual o poder de troca de cada país. A Alemanha manda em tudo aquilo. Então a gente vê um pouquinho do euro, tá? É sempre bom trazer aqui essas informações. Já em relação à moeda sul-americana, o que nós temos? Bom, o Guedes também citou isso lá atrás, eu critiquei, eu fui contra. Eu não acho que seja momento da gente discutir isso daqui. Vários economistas também já falaram essa semana. Aqui, ó, Brasil retrocede na agenda internacional com moeda comum, diz presidente do INSPER. Grandes economistas estão se posicionando contra. Óbvio que o governo já falou que não é o fim do real, que vai ser uma moeda comum, mas a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Estão querendo botar a cabecinha. Tanto que o Tesouro já subiu, os juros subiram, o mercado não gostou dessa historinha toda, mesmo com a questão de que, olha o que estão falando aqui, essa moeda seria apenas para transações comerciais e financeiras entre países do Mercosul, visando redução de custos, visando várias coisas. Seria criado um Banco Central Sul-Americano que seria responsável por emitir e regulamentar. E aqui eu começo a ficar com medo. Por que eu começo a ficar com medo? As coisas estão sendo feitas de forma muito atabalhoada, né? Em nenhum momento o Lula apertou a mão do Fernandes e falou, olha, aqui começa um projeto para que em 2035 nós tenhamos uma moeda. Não. Eles vão criar alguma coisa, talvez podem criar até órgãos supranacionais que vão mandar dentro do Brasil. Eu não gosto disso, quem tem que mandar aqui é a turma que, felizmente ou infelizmente, a gente elege no voto. Então eu não quero uma organização supranacional criando regras para o Brasil. Isso me preocupa demais. E tem mais. Esse ano tem eleições na Argentina. Esse governo deveria esperar para tomar alguma posição. A popularidade é muito baixa. Então, quase sem legitimidade, o governo vai tomar uma decisão para começar algo tão novo. A gente sabe que a América Latina hoje é praticamente toda vermelha, só governos de esquerda, e isso complica um pouco. Já emprestamos dinheiro para Cuba e Venezuela, dinheiro que não voltou.
O Brasil é o player mais importante nessa brincadeira. A participação no PIB da América do Sul saiu de 26% para 50%, a participação do Brasil. Nós somos o maior PIB do continente, estamos crescendo. Já a Argentina é o segundo maior PIB, mas eles têm problemas seríssimos. Seríssimos. Eles estão na fase que a gente estava na década de 80, 90, cortando zero, congelando produtos, inflação disparando, 94,8% de inflação no último ano. Se você quer mais informações, me siga lá no Instagram, porque o tempo inteiro eu falo sobre isso. Então o que a gente teve? Vamos lá, recapitulando aqui, já vai acabar. Euro, ok. 30, 40 anos, planejamento, implantação. O que a gente está vendo aqui no Brasil? Fernandes está muito mal na Argentina, eu visitei a Argentina, gravei um vídeo. O Lula acabou de entrar aqui. Me parece que o Fernandes está afundando e o Brasil vai jogar uma boia. A gente vai criar um banco sul-americano e vai conseguir dar moedas para eles. Ah, Charlão, mas você não acha errado todo mundo utilizar o dólar para transações? Talvez. Talvez sim. Mas a gente vai receber em quê? Em pesos argentinos? Em reais? Eles têm reais para dar? Se pagarem em pesos, a gente só vai poder comprar deles, então? E a desvalorização? Como é que vai funcionar tudo isso? Quantos anos serão precisos para que a gente faça a coisa direito, tá? Então, eu anotei aqui para vocês 3 pontos preocupantes que mostram porque neste momento eu sou contra algo agora de moeda desse tipo. Então, 3 problemas com essa moeda. Vamos lá. Primeiro problema. A pressa é a inimiga da perfeição. Com certeza teremos problemas se a gente não fizer um período de transição como as 3 fases do euro. Segundo problema. Adoção da moeda por países sem condições. Nós vimos a convergência das economias no euro. Aqui, Argentina e Venezuela, que seriam os 2 maiores parceiros, têm um descontrole total dos gastos, não têm dólares e estão quebrados. Não seguem aquela convergência econômica que eu falei para vocês. E ainda nesse segundo ponto, da adoção sem condições, vamos lembrar que quando a Grécia quebrou, a Alemanha ajudou a salvar. E o Brasil não é a Alemanha. Então, muito bonito. Brasil, líder do bloco, emite a moeda, o Banco Central vai ser aqui. Não vai ser aqui. Se bobear, vai ser... Deixa pra lá. Mas o Brasil não é a Alemanha. Quando a Argentina e a Venezuela gritarem, quem vai salvar a gente? O BNDES? Será que é isso? Será que é isso que o povo quer? Não tem aspirina no postinho, mas você vai estar mandando dinheiro para alguém, aí cai na Venezuela, ao invés da Venezuela usar para uma coisa boa, vai comprar armas. Porra, tudo errado. Precisa ser feito com mais clareza. E o terceiro e último problema que eu vejo nessa história toda é que a principal economia do bloco, que é o Brasil, ainda está em desenvolvimento. Eu disse para vocês, nós não somos a Alemanha. O Brasil não tem saneamento básico em boa parte das regiões. Qual o sentido disso? Ah, precisamos de mais comércio, tudo. Eu sei, o Brasil é muito fechado. Só que tem outros países, outras formas de se fazer comércio. Nesse momento, jogar energia nisso e talvez até afundar a economia brasileira, porque o mercado vai desconfiar, vão começar a emitir moeda, um banco central, junto com a Argentina, Venezuela. E aí? Será que a gente vai usar, de repente, os nossos dólares como uma reserva de alguma coisa para todo mundo? Porra, cara! Caramba! É a história da cigarra lá. Não é possível. Não é possível que a gente faça esse tipo de coisa. Então, mostrei aqui 3 argumentos. O Brasil não é a Alemanha. Até o CEO da Coinbase sugeriu que o Brasil e a Argentina adotassem o Bitcoin, né? Aqui lá a cotação é muito diferente, muitos argentinos utilizam o Bitcoin, mas a minha opinião final é essa aqui. Nós estamos guardando o nosso dinheiro bonitinho aqui no Brasil e eu não acho interessante dividir com alguém irresponsável
O Brasil pode e deve ajudar a Argentina, eles estão numa crise muito grave, eu tive lá recentemente, já falei com vocês, mas a causa da crise é o descontrole de gastos. Então, quando a gente pega e divide uma moeda, você não está resolvendo o problema. Você vai conseguir jogar mais dinheiro para que eles percam o nosso dinheiro. Porque o deles eles já perderam. Então, o Brasil quer ajudar, ok, manda uma equipe econômica, ajuda a fazer alguma mexida lá, contas. Aí sim a gente pode financiar um pouco das exportações se eles modificarem a questão econômica. Mas jogar dinheiro aonde já está vazando não faz nenhum sentido. A Argentina tem um vazamento de água. A gente vai deslocar um cano, mas a água dele está vazando. Venezuela, a mesma coisa. Então, nesse momento, desse formato que foi dito, eu sou totalmente contra. Porra, semana que vem mudou, Charlão. A gente regrava outro vídeo. Mas eu mostrei que não tem nada a ver com o euro. A princípio vai ser só uma unidade mesmo, para a gente trocar, fazer comércio. Mas, meu irmão, aqui é Brasil. E a gente sabe quem está no poder. Para mudar de um negócio para o outro, numa canetada à noite, a mídia inteira fala, não, isso é ótimo para o Brasil, é legal. Que nem falaram do Porto de Cuba. Tem matéria falando do Porto de Cuba. Cara, ótimo investimento para o Brasil saiu na frente e tal, ó. Não pagaram, não mandaram charutos da garantia, senão até ia ter uns charutinhos aqui, eu compraria. Então, assim, cara, chega de ser inocente, chega de ser bobão, de ver um negócio na TV e achar maneiro. Eu trouxe aqui a técnica para vocês, mostrei 3 pontos principais. E antes de você ir embora, por favor, 2 coisas. Se inscreva aqui no YouTube. E segundo, me diga se você acha que vai sair essa moeda, sim ou não. E se quiser, deixa o nome dela aqui também. É isso, gostou? Curte o vídeo no canal. Ativa o sininho até a próxima.